Medidas tomadas recentemente pelo governo Trump podem colocar em risco importantes conquistas ambientais obtidas ao longo das últimas décadas. Nessa semana, o governo de Donald Trump firmou um decreto em que reduz as restrições ao uso do carvão e promovendo, inclusive, o uso em usinas termoelétricas. Ainda em agosto, o governo americano apresentou uma proposta para suspender, então, as regras antipoluição para veículos, inclusive retirando a autonomia dos estados em imporem, regras mais rígidas do que aquelas determinadas pelo governo federal americano. Então, a flexibilização total, certamente passos atrás que está se dando em relação a algumas conquistas. Sobre isso nós vamos conversar com o professor Pedro Luiz Curtis, livre docente, professor da ECA, também do PROCAN, o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente da USP, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e do canal no YouTube O Ambiente é o Nosso Meio. Bom dia, professor. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Imagino que o impacto é importante de mais estas medidas que para os especialistas da área retrocesso. Realmente, quando o Trump falou que ia abandonar os acordos, sobre emissões de gases de efeito estufa, ele não estava brincando, não. Está cumprindo, né? Porque é importante lembrar que os Estados Unidos são um grande consumidor de energia elétrica e de combustíveis em geral. Então, o impacto dessas medidas não se restringe apenas ao aumento da poluição do ar em território americano, o que já seria muito preocupante, mas aumenta as emissões de gases de efeito estufa. E os relatórios do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, em suas diversas edições, previram alterações climáticas que estão se confirmando muito rapidamente. Então, o aumento dos gases de efeito estufa, eles tendem, obviamente, a tornar ainda mais crítica a situação das alterações climáticas, Nessa terça-feira, dia 28 de agosto, o Donald Trump assinou um decreto para reduzir as restrições ao uso do carvão em usinas termoelétricas. Na prática, ele está cumprindo uma promessa de campanha, de tentar revitalizar a indústria de extração, beneficiamento e uso do carvão. E para isso, ele eliminou o requisito de que as agências do governo federal avaliassem o impacto para as mudanças climáticas em suas decisões. Ou seja, ele retirou qualquer tipo de avaliação relacionada ao aumento das emissões de gases de efeito estufa. O governo Obama havia estabelecido uma política para tentar reduzir a poluição e combater o aquecimento global, mas Donald Trump está empenhado em mudar essa situação. Ainda em agosto, no começo deste mês, a Agência de Proteção Ambiental e o Departamento de Transportes americano apresentaram uma proposta que poderá levar à suspensão de um decreto de 2012 que exige que os fabricantes reduzam em quase 50% o consumo de combustíveis em veículos de passageiros até 2025. E, além disso, propõe revogar a medida legal que garantiu à Califórnia, de acordo com o Ato do Ar Limpo de 1970, determinar padrões de poluição mais rigorosos do que aqueles adotados pelo governo federal americano. E essa medida ela foi seguida por 13 estados que determinaram normas mais rígidas de controle da poluição automotiva. Então, a Califórnia é um estado exemplo, porque ela tem normas muito mais rígidas do que o governo federal americano, e como é o estado mais populoso, isso acaba impondo à indústria automobilística como um todo um padrão muito mais rígido do que aquele que seria adotado nacionalmente, caso a Califórnia não adotasse essas restrições mais rígidas localmente. Mas é um estado? Não, depois ela foi seguida por 13 outros estados. 13 outros. E o que o governo Trump está tentando fazer é impedir que os governos estaduais, que os estados americanos adotem normas mais rígidas do que aquelas determinadas pelo governo federal. Ou seja, na prática ele está querendo abrandar em muito as restrições às emissões de poluentes. E essas medidas, elas vão em sentido contrário aos resultados apresentados pelas pesquisas científicas desde a década de 1950, meados da década de 50, e que demonstram os problemas que a poluição causa à saúde humana. E, além disso, elas vão contra todo o senso estabelecido em relação às mudanças climáticas causadas pelo aumento das emissões.
E notem que estamos ainda na primeira metade do governo Trump, ou seja, nós temos ainda pelo menos mais 2 anos, né, um pouco mais de 2 anos pela frente, e eu fico muito receoso do que pode vir ainda pela frente em relação a esse abrandamento, né, das restrições ao aumento de emissão de gases de efeito estufa, a emissão de poluentes. Quer dizer, o estrago que ele está fazendo realmente é bastante significativo, porque ele está desconstruindo uma série de medidas que foram tomadas ao longo de décadas, né, fruto de lutas muito importantes, e isso depois pode resultar num problema muito sério para o meio ambiente, e também reconstruir isso pode levar ainda muito tempo. Então são medidas muito preocupantes e que tira, professor, os Estados Unidos desse esforço mundial da luta global. Vários países buscam, né, o protagonismo no desenvolvimento de tecnologias mais limpas. Ele promove, na verdade, um retrocesso ao incentivar o uso do carvão em usinas termoelétricas e também abrandar as normas regulatórias em relação à emissão de poluentes, né, e gases de efeito estufa por parte aí dos automóveis, né, dos veículos automotores. É um exemplo ruim, não é qualquer exemplo ruim, são os Estados Unidos. São os Estados Unidos, então, que são um grande consumidor, né, de energia e um grande gerador de emissões. Né? Claro, para os estudiosos da área, para os críticos aí, é muito ruim. Quer dizer, ele está colocando o interesse político acima. E para a saúde de toda a população, não só americana, mas também no mundo todo, porque a poluição ela acaba se distribuindo de maneira razoavelmente democrática, na medida em que isso vai para a atmosfera e acaba circulando pelo mundo todo. Né? Professor Pedro Luiz Cortes, que está sempre conosco aqui às sextas-feiras, professor da ECA, do PROCAM, Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Muito obrigada, professor, pela participação. Um bom dia a todos. Até semana que vem. Até semana que vem.